Meus queridos irmãos e amigos, Shalom, forte abraço para todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês nem imaginam como é bom. E sempre eu me sinto, aliviado quando eu estou falando com alguém sobre a palavra do Criador. E estudarmos a palavra é sempre bom, é sempre maravilhoso, porque nos traz entendimento da vida, nos traz o conhecimento para podermos a cada dia mais nos aprimorar dentro da Escritura Sagrada. Isso é importante para todos nós, não é? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é um assunto muito polêmico. Tá? Eu já tive, inclusive, debate sobre isso, né? Eu não gosto disso, mas quando a gente começa a falar, as pessoas começam a debater. Né? Em relação ao diabo, em relação a Satanás, né? Quando é chamado dessas formas, né? E o inimigo, né? E muitas vezes as pessoas falam, o diabo, ele destruiu a vida de uma pessoa. O diabo levou uma pessoa para a miséria. Mas nós temos que entender uma coisa, que antes que você diga o diabo destruiu uma pessoa, existe a permissão da própria pessoa. A pessoa, quando abre as portas para o mal, pelo seu livre-arbítrio, tá? Ele permite que o mal adentre a sua vida. Ok? Existe uma passagem no Novo Testamento em que o próprio Jesus, Yeshua, né? Ele fala para Quifá Pedro, né? Ele fala o quê? O diabo pediu permissão para cirandar tua vida. Ok? Então esse ser chamado diabo, que o cristianismo vê, esse ser, ele depende de autorização para poder fazer qualquer coisa, seja qualquer tipo de maldade. Ele não pode fazer nada sem a permissão. Como até uma vez um pastor me disse, e é verdade, existe o que é permitido por Deus e existe aquilo que é a vontade de Deus. Eu achei interessante essa colocação, e é verdade. Muitas vezes Deus permite. Quando é que Deus permite que o mal entre na sua vida? Quando você escolhe. Por isso nós temos que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Porque quando você faz uma escolha, seja ela aonde for, em que âmbito for, você vai atrair as consequências daquela escolha. Sejam elas benditas ou sejam elas malignas. Tá bom? Então temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Tá? Então Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso muitas pessoas vão em busca daquilo que é mal, daquilo que é ruim, e sofrem as consequências das suas decisões, das suas escolhas. Temos que tomar cuidado, muito cuidado. Porque o mal, ele está em diversos lugares. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala o quê? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E apertado, difícil de andar o caminho que leva à salvação. Está vendo aí que Deus está dizendo para você, escolha certo. Ele está mostrando, o que é bom e o que é ruim. Então ele está falando o que para você? Olha, escolhe o caminho apertado, o que é difícil, esse é o melhor. Ele está falando para você escolher, mas se você preferir o caminho largo, o problema é todo seu. Você vai sofrer as consequências da sua decisão. Você notou que Deus está dando a escolha para você? Então nós temos todos os dias decisões a tomar. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Então temos que tomar cuidado com todas as decisões, com todas as escolhas. Por isso, eu sempre aconselho as pessoas, toda escolha em qualquer âmbito, faça ela de forma espiritual. Como faço isso? Em oração. Antes de tomar decisão, faça orações. Não faça nada sem buscar ao Eterno em oração. Ele é a razão da sua vitória. Confia. O que eu quero falar com vocês hoje é isso. Então, quem é que manda na sua vida? Quem é que dá ordens na sua vida? Quem é que nos conduz? A nossa vida está ligada diretamente ao autor da vida. E ele, quando nos pôs no mundo, ele nos pôs para a vitória, para tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é justo. As decisões negativas são culpas nossas e não do Criador.
Por isso, nós sofremos essas consequências más. Nossa leitura bíblica hoje, ela se baseia no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versos de 1 a 25. É a história de Davi ali, né? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz àqueles que por ela forem exercitados. Está no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 11. Ok? O evento da leitura bíblica, que é em Samuel, 2 Samuel 24, de 1 a 25, está registrado também em 1 Crônicas, capítulo 21, versos de 1 a 27, que parece contradizê-lo, ou contradizê-la. Afirma-se que Satanás levou Davi a fazer o recenseamento, enquanto que em 2 Samuel diz que o próprio Criador incitou o rei. Ok? Afinal, o que aconteceu? Como entender essa divergência? Num texto fala que Satanás levou o Davi a cometer o erro, entendeu? A fazer o recenseamento, né? Mas no outro texto diz que foi o próprio Criador quem incitou. Eu fico com o segundo, ok? Davi queria saber quantos soldados tinha, mas isso revelou falta de fé, pois já tinha passado por experiências maravilhosas de libertação e vitória concedidas por Deus. O Senhor não é contra a prevenção, não é contra o planejamento, mas o que Deus espera de nós, os seus filhos, é que nós honremos e dependamos dele, ok? Talvez a fé de Davi estivesse em crise, mas certamente Deus viu também orgulho ou vaidade. Assim pode-se dizer que Deus apenas permitiu que o rei fizesse o que já decidira realizar. Considerando então 1 Crônicas, conclui-se que Deus usou o chamado Satanás, né, como instrumento para disciplinar tanto Davi pela falta de fé, como o povo que insistia em imitar seus vizinhos idólatras. Vocês entenderam? Deus sempre deu vitória ali para Davi. Mas desta vez Davi se preocupou com a quantidade de soldados. Será que vai dar para encarar? Mas era Deus quem garantia a vitória. Ele já sabia disso. E com isso aí ele acabou não honrando ao Criador e não se pondo na total dependência do Criador, como ele fez antes, em outras oportunidades. Ele olhava e falava assim: somos um número pequeno, somos fracos, mas com o Eterno somos vitoriosos. E Deus se sentiu ofendido com aquilo, porque Davi deixou ele de lado, falou: não, eu vou me certificar de que eu vou garantir a vitória. Mas não era ele que garantia, era o Eterno. E é isso que Deus fala para nós. Você pode fazer planejamento, pode fazer tudo, mas você mesmo dizer assim: olha, solução final, o Eterno é conosco. Se ele não for conosco, tudo isso aqui não vale nada, porque quem garante a vitória é ele. É ele que garante. Você pode ir no médico, fazer o tratamento, mas quem garante a vitória é o Criador. É ele que garante a cura. O médico é apenas um instrumento dele. O medicamento é apenas um instrumento dele. E há casos que nem precisa de medicamentos, que nem precisa de médicos. O Eterno faz como lhe apraz, como ele quer. E nós temos que simplesmente agradecer, crendo, confiando na certeza de que a resposta vem. Parece duro? Claro que sim, né? Mas assim como os pais às vezes castigam os filhos para que eles aprendam algo essencial, também Deus disciplina aqueles a quem ele ama para que cresçam na vida. Esta é a enorme diferença entre Deus e o popular conhecido como diabo. Ok? Deus disciplina para produzir crescimento. Satanás quer apenas destruir. E o Senhor pode usar o inimigo em seus planos,
porque porque ele é soberano absoluto em tudo. O diabo jamais pode levar alguém a fazer algo sem a permissão divina. Isso é muito interessante esse estudo. O diabo não tem poder para te obrigar a nada, a não ser que o Eterno permita. E o Eterno, ele permite muitas vezes por causa do seu livre-arbítrio, quando você prefere o mal do que o bem. Ok? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, né? E nem conseguirá levar seus ataques além dos limites estabelecidos pelo próprio Criador. Para Davi e Israel, a lição foi dura, mas o rei mostra que entendeu. Opta por se submeter ao castigo determinado por Deus, cuja misericórdia é muito grande. Ok? Quando o homem vai lá, vamos falar na linguagem popular, quebra a cara, e aí ele nota, olha, eu falhei, vamos falar na gíria, pisei na bola, falhei, fracassei, a minha decisão foi errada. E aí ele reconhece que o conselho do Criador é perfeito. Fala, se eu tivesse seguido o conselho do meu Senhor, eu não teria quebrado a cara. E aí sim, a misericórdia do Criador é grande. Porque o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele retorna e fala, Senhor, eis-me aqui, faça-se segundo a tua vontade. Que maravilha. Fiquei até arrepiado assim. Né? Maravilha isso. Em resumo, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele usa o meio que for necessário para nos disciplinar, mas o que Ele faz será sempre marcado pela sua misericórdia. A soberania de Deus seria algo assustador se o seu amor não fosse infinito. Amém? Isso é uma coisa importante para se guardar na memória. Primeiro, existem pessoas que colocam muito poder em um ser espiritual negativo. Entenderam? Mas o Eterno está acima de tudo e de todos. Ele criou todas as coisas. Nenhuma coisa, nenhuma vida, nenhum ser está acima do Criador. O Criador está acima de tudo e de todos. Ok? Deixa eu só ler para vocês aqui um texto. É Isaías, capítulo 45, verso 7. Ok? Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Compreendeu? O Criador não faz mal para ninguém, mas Ele nos deu livre-arbítrio para ser praticado. Quando você toma uma decisão contrária ao Criador, Ele não te arrasta na marra para o lado dele de forma alguma. A decisão é sua. Por isso que muitas vezes as pessoas se machucam feio na vida, porque se afastam do Criador por sua livre e espontânea vontade. E pela sua livre e espontânea vontade adulteram, cobiçam, mentem, roubam, praticam coisas indecentes, imorais, tudo por livre e espontânea vontade. Claro que cada vez que você pratica essas coisas, sua vida fica recheada de seres negativos, de coisas negativas, e tudo quanto é coisa ruim começa a acontecer na sua vida. Quando você usa a sua boca para aquilo que não presta, para falar coisas indevidas, quando você usa a sua mente para pensar e maquinar coisas indecentes, coisas podres, sujas. Então, quando você põe a sua vida à mercê do mal, claro que você cria o seu universo, o seu próprio universo ao seu redor. Um universo recheado de coisas malignas. E Deus não interfere, Ele não te obriga a servi-lo. Deus quer que você sirva a Ele por amor. É apenas por amor. Ele é amor, Ele quer que você venha por amor. Se você se recusa e prefere as coisas do mundo, que são passageiras, acabam logo e as consequências são terríveis. Deus deixa. Foi o caso de Davi. Quantos outros que nós conhecemos aí que desobedeceram o Criador não os arrastou, mas o Criador sempre alertou das consequências
de tudo aquilo que ele estava praticando, que aquilo seria ruim demais, perverso. Então, veja bem, não cai uma folha seca de uma árvore sem que Deus permita. Então, o chamado diabo, Satanás, seja lá um nome que der, que existe uma infinidade de nomes para esse ser, né? Seja quem for, não vai fazer nada na sua vida sem que o Eterno permita. A passagem do Novo Testamento em que Jesus, né, Yeshua, Jesus, tá? Ele fala para Pedro, né? O diabo pediu permissão para cirandar tua vida. Olha bem, ele teve que pedir permissão, ok? Então, não existe espírito mal que entra na sua vida sem permissão. O Eterno está no controle de tudo, mas o nosso livre-arbítrio, ele se torna perigoso. Aprenda a usá-lo, decida coisas certas, escolha coisas boas, viva uma vida santa. Você pode decidir a sua vida, se vai ser uma vida santa, uma vida consagrada a Deus ou não. Tá ok? Deus só vai entrar na sua vida quando você permitir. Ele até ouvi um amigo falar isso. Deus é muito educado. Ele não entra no seu coração sem a sua permissão, porque nós somos seres que temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. E Deus, ele respeita porque foi ele quem nos deu esse direito de escolha. E quando você fala, eu não quero mais o Senhor, eu quero a vida que está aqui, eu quero os prazeres do mundo. Deus, ele nos alerta com a sua palavra, por isso ele deixou a palavra escrita. Ele fala, filho, as consequências disso são terríveis. O caminho largo, ele te leva à perdição, à desgraça fatal. Mas o caminho estreito, que é aquele mais difícil, o caminho da restrição, o caminho em que você muitas vezes se constrange. Mas ele fala, o final dele é vida eterna. Então escolha e escolha bem, porque Deus estará contigo nessa labuta. Mas esta vida aqui nós temos que passar. E não tema diabo, não tema Satanás. Ele não pode fazer nada com você, a não ser que você, com o seu livre-arbítrio, abra as portas e Deus então permita, porque você assim escolheu. O Eterno te abençoe, te guarde, o Eterno conceda muita paz, alegria e nos livre dos nossos fracassos, dos maus pensamentos. Então deixe de ver coisas ruins na televisão, histórias ruins, como eu vi amigos lendo histórias pornográficas. Isso não leva a nada, só leva a ter maus pensamentos e consequentemente maus desejos e consequentemente más decisões. E a sua vida então vai para o buraco. Shalom, forte abraço, até o próximo vídeo.